Alô? Alô? Pessoal, boa tarde. Bom, que fique claro que esse apito não sou eu, tá? Pessoal, vou pedir que se acomodem. Sei que estão na boa conversa, mas vou pedindo para tomarem os seus assentos para a gente dar início ao nossa conferência para essa parte agora da tarde e também para a gente não perder tempo de debate. Peço com carinho que já vão ocupando suas cadeiras, por favor. Bom, eu vou passando algumas informações aqui protocolares enquanto a gente inicia. E no momento que a gente passar o vídeo, a gente inicia a nossa transmissão ao vivo. Bom, bem-vindos de volta ao Brasil Conference London. Eu lembro a vocês que temos os tradutores, se precisarem, com os canais. Qualquer apoio que precisarem, podem acionar a nossa equipe que está aqui no salão. E, com isso, eu peço para passar, então, os dois vídeos do nosso encontro em Lisboa e também, se eu não me engano, do Prêmio Líderes. E assim a gente marca o início da transmissão. Então, House, por favor. Agora sim, damos início oficialmente à segunda parte da nossa conferência, a parte da tarde do Brasil Conference aqui em Londres. Nós teremos agora à tarde dois painéis, o painel 4 e o painel 5, com a previsão de encerramento do nosso evento precisamente às 18 horas e manteremos o compromisso do horário na medida do possível. E vamos então ao nosso painel número 4, o primeiro painel dessa tarde, que tem como tema Indústria, Comércio e Serviços, a atratividade do Brasil para investidores internacionais. Eu lembro aos nossos conferencistas ingleses, vou fazer o reforço em inglês, to our British keynote speakers, we have here the translator. Para os nossos conferencistas ingleses, vocês têm a opção de usar os canais para interpretação. Nosso sempre presidente Michel Temer. Convido também o senador Efraim Filho. Convido o Stephen Phipson, CEO da Make UK. O
Diogo Oliveira, presidente da CNSEG. Convido a Fiona Clauder, diretor executivo da Clauder Vista. E convido novamente os nossos moderadores, Flávia Lima, secretária de redação da Folha, e Carlos Zé Marques, presidente do Lide Conteúdo. Bom, podem tomar os seus assentos, por favor. Nós vamos seguir aqui o mesmo formato da parte da manhã. Então, cada apresentação levará 10 minutos e, na sequência, ao final, nós faremos de tudo aqui para conseguir abrir um tempo de debate para vocês poderem também perguntar aqui aos conferencistas. Bom, de novo, para ganhar tempo, vou passar a palavra já para o Carlos Marques e para a Flávia. E, Marcos, peço só para você, antes de passar a Fiona, que possa dar um breve contexto um pouco da temática, o porquê que a gente está abordando esse tema e as figuras que estão nesse painel para ajudar a contextualizar. E aí você pode dar início convidando os palestrantes. Obrigado, bom painel a todos. Bem, Jônio, obrigado a você. Bom, nós vamos estar com esse painel 4, falando da indústria, comércio e serviços, atratividade do Brasil para investidores internacionais. Evidentemente, é uma temática que aborda todos os setores da economia brasileira, internacional, e, evidentemente, estando aqui em Londres, estando aqui no Reino Unido, nós temos um motivo a mais para tentar discutir quais os potenciais que temos neste mercado e como podemos ampliar esse mercado também. Muito bem, nós vamos então à nossa primeira expositora dessa tarde, que é a diretora executiva da Clauder Vista, Fiona Clauder. Fique à vontade para falar do seu assento ou do púlpito, senhora Clauder. O controle do tempo vai estar aqui na tela, em frente ao palco e também no fundo da sala. Muito obrigada pela oportunidade de participar dessa conferência muito importante. Nós todos participamos muito de muitas conferências. Por que essa é particularmente importante? Porque nós estamos falando do Brasil, do mundo do Brasil, nós estamos realmente mostrando as oportunidades e encorajando parcerias para investimento internacional. Então, os oradores que falaram mais cedo falaram um pouco das mudanças que já aconteceram. Eu estive no Brasil há 25 anos atrás, como parte de uma missão de biotecnologia, e eu acho que é uma oportunidade fantástica de ver o quanto nosso relacionamento tem crescido, e isso é preciso celebrar e precisar construir mais para o futuro. Nós ouvimos hoje sobre um Brasil muito vibrante, que está realmente crescendo com grandes oportunidades, e uma das oportunidades chave, porque essa conferência é tão importante, é construir a imagem do Brasil aqui no Reino Unido para atrair investimento que possam ir em ambas direções. Então, o meu interesse no Brasil continua a crescer. Eu já fui um diplomata, eu já trabalhei no Ministério de Relações Exteriores, e o Brasil sempre foi uma prioridade nessa estratégia. E há 10 anos atrás eu saí do Ministério para trabalhar com ligações com a América Latina, e o Brasil foi sempre fundamental, particularmente com relação ao comércio e investimento. E essas ligações, graças a muitas pessoas, as embaixadas, o Departamento de Negócios e Comércio, departamentos internacionais do Brasil, que continuam a crescer e aumentar sua força, construindo uma economia digital na agricultura, particularmente na transição energética. Porque eu trabalhei também com o Brasil como embaixadora na COP26, e eu estou muito interessada não só com relação à mudança climática, mas as oportunidades de investimento e as oportunidades que vão aparecer com o Brasil, que está presidindo a COP30.
Nós temos aqui também os grandes investidores na área de mineração. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, nós temos essas facetas muito importantes no Brasil. Nós ouvimos o embaixador patriota hoje de manhã falando sobre a presença forte do Brasil enquanto uma liderança estratégica e as oportunidades que serão trazidas pela COP30 e outras oportunidades internacionais. Essa semana, nós tivemos uma visita do Reynolds, ao nosso secretário de Estado, a primeira visita à América Latina, onde ele iniciou as discussões e as cooperações bilaterais para fortalecer financiamento, trazendo opções de financiamento muito mais acessíveis e oportunidades de parcerias. Eu gostaria de destacar a confiança global com relação à infraestrutura, tecnologia, muitas oportunidades para explorar que podem estimular o crescimento mútuo entre o Brasil e a Inglaterra. Eu gostaria também de destacar as oportunidades nas organizações não governamentais e como o Brasil e o Reino Unido podem trabalhar juntos nas mudanças climáticas, acessando financiamento, assim como investimentos em energia verde para beneficiar a sociedade e a indústria. Muito potencial, Brasil muito importante na região, as negociações entre o Mercosul e a UE. Agora, após Brexit, nós temos flexibilidade para seguir ou buscar acordos bilaterais. O Brasil também se envolve através do BRICS e outros fóruns. E o que é importante é a relação com a China e a influência na América do Sul. Grandes oportunidades para associações bilaterais, um acordo de taxação bilateral que vai ajudar e facilitar essa associação entre as empresas brasileiras e britânicas, arcabouços regulatórios e que fazem com que seja possível acessar o comércio e o ambiente do mercado brasileiro, racionalizando o licenciamento de tecnologias e entendendo como funcionam os processos tecnológicos e governamentais. Há muitas oportunidades de investimento em relação à descarbonização, offshore, eólicos e o hidrogênio verde. Também um papel essencial nas cadeias de valores, onde o Reino Unido pode fortalecer as suas relações com o Brasil. É claro que o Brasil tem políticas do clima muito ambiciosas de se tornar neutro em carbono em 2030 e também a agricultura sustentável e há oportunidades nessa economia do carbono zero com investimento e apoio regulatório. No mundo de políticas ambientais, nós não reconhecemos que a transição energética também precisa da mineração, que precisa de mais investimento. Porque para fazer as economias industriais funcionarem, precisamos de mineração e materiais críticos em grande escala, mas levando em conta a biodiversidade, o meio ambiente e as comunidades também. Como disse, eu trabalho com a Appian Capri Advisory, onde eu sou conselheira, e eles investiram em 5 grandes projetos no Brasil, com empenho para melhorar as operações e a realização de potencial. MVV, num projeto de cobre em Greenfield, destravando valor adicional, com níquel, a sua produção, e a mina será estendida para mais de 20 anos. Graficoa,
com 2 minas de grafite, olhando investimento em energia limpas e a construção de uma planta de lítio. Essas são um exemplo de uma empresa que se foca em diligência devida e padrões ambientais, sociais, assegurando benefícios às comunidades. Então, como será que o Brasil se prepara para o COP30, integrando sua liderança ambiental, seu papel de guardião da Amazônia, mas como também poderemos trazer a mineração nessa transição energética e economia verde, mas também uma oportunidade para investimento essencial para a transição energética. Quero concluir aqui e passar para outros no painel. E eu espero que dessa conferência nós podemos ir além, chegando a vários debates, focando mais nas ações. Vimos quanto nós podemos fazer numa geração, mas trabalhando junto nos próximos 5, 10 anos, onde podemos chegar e como facilitar o investimento necessário para fazer isso acontecer, trazendo crescimento e prosperidade para ambos os nossos países. Muito obrigada. Convido o presidente da CNSEG e ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão entre 2016 e 2018, Diogo Oliveira, para sua exposição. Bem-vindo, Diogo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço ao LIDE pelo convite. Sempre uma satisfação enorme poder participar dos encontros promovidos pelo LIDE e de estar aqui com todos vocês. Cumprimento meus colegas de mesa em nome do presidente Michel Temer, que me traz um risco adicional de falar na frente do chefe, né? Então, sempre um cuidado adicional que a gente precisa tomar. Mas eu queria, inicialmente, endereçar o tema principal desse painel, que eu acho sempre um tema relevante para um país como o Brasil. Atrair investimento é sempre um tema muito relevante para um país que tem sérias lacunas em várias áreas, né? Tem uma infraestrutura insuficiente, tem uma urbanização deficiente, tem uma série de dificuldades para enfrentar do ponto de vista de distribuição de renda, de educação da sua população e assim por diante. Então, há sempre uma necessidade premente de atração de investimentos. Mas eu queria, para falar disso, aceitar a provocação que a ministra Isabela fez na parte da manhã, com a qual eu compartilho e concordo plenamente, que eu acho que a gente não precisa e não deve usar estas plataformas no exterior para denegrir a imagem do nosso país. É evidente que temos dificuldades e problemas, mas temos também um país maravilhoso e um país que vai muito bem em muitas matérias. Em particular, no que concerne a atração de investimentos, eu acho que o Brasil hoje é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores destinos para qualquer investidor internacional. O Brasil oferece uma economia extremamente sólida, com fundamentos econômicos muito bem estabelecidos e, acima de tudo, tem demonstrado uma capacidade de reação da política econômica às crises e às flutuações cíclicas dos mais diferentes mercados. Nós devemos chegar, no ano que vem, ao terceiro ano seguido, com crescimento na casa de 3% ao ano, uma inflação razoavelmente baixa, uma massa salarial crescendo 7% em termos reais, que é o que importa, que é o que melhora a vida das pessoas, é massa salarial, né? Nós temos o PIB crescendo, inflação baixa, massa salarial, desemprego crescendo, caindo, casa de 6%,
E outra questão muito importante, que é o índice de participação no mercado de trabalho crescendo, ou seja, mais gente entrando no mercado de trabalho e, ainda assim, o desemprego caindo. Então, uma combinação, neste momento, bastante interessante. E de onde vem isso? Vem de vários setores da economia, o crescimento do consumo, o crescimento do setor de serviços, do agronegócio, vem de um setor financeiro extremamente moderno, criativo, capaz de, como foi demonstrado hoje na parte da manhã, trazer grandes inovações, pioneirismo, né, inclusive no mundo, como o PIX e outras inovações financeiras, e vem da perseverança, da resiliência do empreendedor brasileiro, da capacidade de empreender, da capacidade de superar os desafios. Qual é o principal desafio que eu ainda vejo no Brasil a respeito, né, da atração e do crescimento do investimento no Brasil? É o tema da segurança jurídica em particular. E temos aqui senadores, legisladores, governadores que acompanham e trabalham diariamente sobre isso. Esse é um tema que eu acho que nós precisamos cada vez mais endereçar com seriedade. Não é possível a gente ter mudanças tão bruscas, às vezes, de interpretação, de entendimento, mudanças da legislação, que afetam decisões de negócios de muitos e muitos milhões de reais, ou, às vezes, bilhões de reais ou de dólares. Então, esse cuidado, eu acho que é uma das evoluções que nós precisamos ter. O Brasil tem evoluído em muitas matérias, a reforma trabalhista que o presidente Temer conduziu, reforma da Previdência, agora a reforma tributária. O país está avançando em muitas matérias, e isso cria um ambiente muito propício ao crescimento, ao desenvolvimento do país. E isso tem se espraiado também no setor de seguros, né, o qual eu represento. Nós vamos já também para o 3º ano com crescimento acima de 10% do setor de seguros no Brasil. Devemos atingir esse ano um crescimento de 11%, e o ano que vem também estamos estimando um crescimento de 11% já para o setor de seguros como um todo. Tem crescido nas mais diversas atividades do setor, tanto nos seguros relacionados a bens, quanto seguros relacionados a pessoas, tem crescido, né, os seguros relacionados a garantias financeiras, e, né, que tem a ver com investimento exatamente, são seguros garantia de obrigações, garantias de contratos, etc., que estão intimamente ligados ao investimento e ao crescimento da economia. Tem crescido a uma taxa de 20% ao ano esses ramos de seguro. Então, o que eu gostaria, por fim, de chamar a atenção dessa audiência é que nós estamos vivendo um ambiente de crescimento dos riscos aos quais estamos submetidos enquanto pessoas, enquanto famílias, mas também enquanto empresas e negócios. E isso se refere à questão dos riscos climáticos. Nós falamos hoje pela manhã muito sobre o agronegócio. O ministro Roberto Rodrigues fez uma brilhante explanação sobre a situação do agronegócio no Brasil, mas não sei se vocês repararam, na apresentação do governador Mauro Mendes, ele mencionou a queda de produção que Mato Grosso teve o ano passado em termos de produção de grãos. Foi a primeira vez que o estado de Mato Grosso teve uma seca relevante. Nunca tinha acontecido isso. E aí vem uma informação importante e um apelo aqui aos senadores presentes, deputados. O Brasil tem a impressionante marca de menos de 10% da área plantada coberta com seguro rural. E esse é um cenário que precisa mudar. Nós não podemos continuar tendo um crescimento tão grande dos riscos aos quais estão submetidos as atividades, os investimentos, a produção agrícola e, portanto, a segurança alimentar, sem tratar e sem direcionar esses riscos. O Rio Grande do Sul teve agora este evento que todos nós nos consternamos enormemente. Estima-se uma perda econômica total de mais de 100 bilhões de reais. O setor de seguros
nós já identificamos aproximadamente 60 mil pedidos de indenização que devem contar mais ou menos com 6 bilhões de reais em indenizações do setor de seguro. Ou seja, de toda a perda ocorrida, apenas 6% estava segurada. E aí, de novo, nós estamos falando de atividades empresariais, de fábricas dos mais diversos produtos, produtores rurais, né, que tiveram a sua atividade completamente comprometida e a falta de uma proteção de seguros, de uma gestão dos riscos, né, o que a gente tem chamado a atenção. Esse novo cenário de mudança climática traz a necessidade de uma gestão mais inteligente, mais ativa dos riscos aos quais estamos submetidos enquanto atividade empresarial, enquanto atividade econômica e enquanto pessoas. O setor de seguros tem oferecido uma série de soluções para isso, seja através dos produtos tradicionais, né, cobertura de riscos climáticos, de incidentes relacionados aos patrimônios e às pessoas, mas também temos nos preocupado em oferecer novas soluções, dentre as quais eu destaco uma proposta que nós apresentamos de criação do seguro social de catástrofe, porque as mudanças climáticas têm um efeito perverso, duplamente perverso. Primeiro, porque vai afetar mais os países mais pobres, que deram menos causa à mudança climática, e dentro dos países vai afetar mais as populações mais pobres, que deram ainda menos causa aos efeitos da transição climática. Portanto, há um sistema perverso. Nós precisamos, então, criar mecanismos dentro da sociedade de redistribuir esses custos, e a ideia do seguro social de catástrofe é exatamente um mecanismo que permitirá às famílias afetadas por desastres climáticos no Brasil ter uma indenização ágil, rápida, de R$10 mil por família, para que as pessoas possam se reorganizar diante desse desastre. Então, esses são os caminhos que nós estamos seguindo dentro da indústria de seguros, buscando contribuir cada vez mais com o crescimento do país, com o desenvolvimento da nossa sociedade e com soluções que ajudem a melhorar a gestão de riscos dentro da nossa economia. Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado ao Diogo Oliveira. Eu vou convidar agora para a sua exposição o CEO da Make UK, Stephen Fifson. Thank you very much. And what a... Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar um pouco com vocês sobre o cenário industrial do Reino Unido e como podemos trabalhar juntos no futuro com o Brasil. Vou falar um pouco com vocês sobre como a produção do Reino Unido funciona e onde nós vemos as oportunidades. A Make UK, nós representamos os negócios, somos um dos maiores no Reino Unido e representamos todo o setor de manufatura, incluindo tudo de carros, de dispositivos médicos e alumínio, químicos. Nós temos 23 mil membros e temos entre 1 milhão de funcionários no Reino Unido, num total de 2,7 milhões, num total de 2,7 milhões aqui no Reino Unido que são empregados nessa área. As pessoas não pensam mais no Reino Unido como uma nação de manufatura, mas nós somos sim ainda. Nós temos um output de 2 bilhões de libras por ano, que torna uma parte muito significativa da economia, e representamos 45% das exportações do país. Isso pode ser uma surpresa para muitas pessoas, mas também somos um dos maiores investidores no Reino Unido. Ano passado, investimos 65 bilhões de libras para a indústria de manufatura, com muitas empresas multinacionais envolvidas na manufatura no Reino Unido. Nós temos um papel, nossa organização existe há 127 anos, é uma instituição muito bem fundamentada. Nós somos uma parte do que o governo chama de B5. Esse novo governo no Reino Unido tem uma forma muito séria de se engajar com a área de negócios no país. Então,
por exemplo, 1.300 associações de comércio no país, que elas têm uma interface com 5 grupos nacionais, e cada um de nós representa um setor. Então, o meu trabalho é representar o setor da manufatura, e nós nos encontramos todas as semanas com o secretário de Negócios e com o ministro das Finanças. Conversamos sobre como o governo pode nos apoiar, o que precisamos do governo para apoiar o setor de manufatura nesse país. Eu vou falar um pouco mais sobre exportação mais tarde, porque é onde as oportunidades estão concentradas. No geral, o Reino Unido é uma nação avançada de manufatura. Nós não manufaturamos, não produzimos mais produtos de consumo. Nós manufaturamos, nós produzimos componentes para a empresa aeronáutica, dispositivos eletrônicos e médicos, equipamentos de defesa e, obviamente, carros de alta especificação, como McLaren, por exemplo. Nós estamos no processo atualmente onde o novo governo, que mudou recentemente, está muito focado na contribuição que o setor de manufatura tem a contribuir. Então, nós anunciamos recentemente o início de um novo processo de estratégia de manufatura, que é um processo que vai levar a uma nova estratégia de produção para o Reino Unido em março e abril do ano que vem. Será uma estratégia de 10 anos que é desenhada para nos levar na transição de onde estamos agora para chegarmos ao objetivo de emissão zero de carbono. A maior parte dos produtores desse país veem isso como uma grande oportunidade. Nós estimamos que o crescimento, onde temos a oportunidade de trabalhar com outros países, adicionará mais por volta de 40 milhões de libras, com centenas, milhares de novos empregos e oportunidades que estamos trabalhando para que isso aconteça no futuro. É interessante que, quando olhamos para as exportações, a Europa, obviamente, sempre foi o nosso mercado maior de exportação, mas os Estados Unidos é um país que concentra 20% das nossas exportações. E nós fazemos isso sem ter um acordo de comércio. Eu vou voltar a falar sobre isso mais lá na frente. O outro ponto que eu gostaria de lembrar, as pessoas não sabem muito disso, talvez os nossos primos americanos, é a quantidade de investimento que o nosso governo coloca em investimentos. Nós temos uma agência que chama UKRI, que financia muitas das inovações que nós trabalhamos em parceria com muitos governos, e nós investimos mais de 8 bilhões de libras por ano enquanto país na agenda de inovação, ajudando a desenhar a tecnologia que vai nos ajudar no futuro a trabalhar na agenda de carbono zero. Então, é extremamente vital. Com relação aos nossos outputs na produção, nos últimos trimestres foram publicados números recordes para o Reino Unido, e a maior parte das nossas exportações para outros países estão se movendo na direção de tecnologias com emissão zero de carbono. Vocês sabem que nós somos líderes em produção de energia eólica. Nós estamos produzindo a próxima geração de reatores, que também está sendo financiado pelo governo. Nós temos tecnologias inovativas na agenda de hidrogênio, que é muito importante, com relação à produção de alumínio. O governo está investindo pesadamente para estimular a descarbonização, o que é extremamente vital. O nosso comércio com o Brasil é relativamente pequeno, tradicional, centrado em volta de algumas áreas, como, por exemplo, produtos farmacêuticos, geradores de energia mecânica e alguns dos carros de alta especificação, como eu mencionei. Então, são materiais, por exemplo, minerais e tabaco, etc. Mas temos uma grande oportunidade aqui, nós acreditamos, de começar a expandir esse relacionamento para
esses produtos e processos que vão estar envolvidos na descarbonização. Recentemente, como a Fiona mencionou, depois que nós saímos da União Europeia e estamos negociando nossos próprios acordos de comércio, nós estamos agora mais abertos a trabalharmos em parceria e usar a inovação que estamos criando para um bem comum. Muitas das empresas com quem eu converso, as grandes empresas internacionais, eu perguntei a elas antes de vir qual é a visão do Brasil, e essas empresas veem o Brasil como uma grande oportunidade para trabalhar em conjunto e ajudar na sustentabilidade, porque isso vai ser o foco da indústria de manufatura do Reino Unido pelos próximos 10 anos. Então, precisamos parar de pensar no comércio mais tradicional e precisamos começar a pensar em como poderíamos investir nessas novas agendas de transição. Então, meu objetivo, meu argumento sobre novas parcerias com o Brasil é onde eu vejo muito entusiasmo na indústria de manufatura. Talvez seja desafiador e difícil, mas 20% de nossas exportações são com os Estados Unidos, onde nós não temos nenhum acordo de comércio. E, em nossa opinião, não há nenhum motivo porque não poderia ser o caso com o Brasil também. E isso é algo que nós temos muito entusiasmo para que aconteça nesse setor de manufatura no Reino Unido. Eu vou deixá-los com essa reflexão. Muito obrigado. Muito obrigada, Stephen Fitson. Convido agora o senador Efraim Filho, por favor. E permissão para fazer uso do púlpito, pode ser? Claro. Saudação aos senhores, saudação às senhoras, uma grande alegria poder estar aqui hoje participando desse momento, revivendo experiências do passado. Dória, tive a oportunidade de, após terminar a minha faculdade de Direito, passar 4 meses aqui na Inglaterra, mais ao sul, Eastbourne, avançando no inglês, e voltar aqui é sempre reviver momentos especiais. Saudar a toda a mesa que já foi citada aqui nominalmente, aos moderadores, aos panelistas que conosco dividem esse espaço, um espaço que é vital para poder trazer o diálogo de um Brasil que precisa crescer. Meu caro presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em cujo nome saúdo todos os demais que estão presentes, senador Everton, que ali também meu colega nos acompanha, quando fui provocado pelo Dória para poder falar em nome, né, do parlamento, num painel que tem muita característica do mercado, né, a atratividade do Brasil para investidores internacionais, fui buscar em que papel se encaixa o parlamento nesse momento. E claro que a primeira imagem que vem à cabeça é a reforma tributária. A reforma tributária, ela não é apenas uma mudança da letra fria da lei. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma mudança de cultura. E toda mudança de cultura, ela gera a necessidade de poder avançar, né, muito além de uma mera votação no plenário. Os colegas senadores sabem disso. Quem é investidor sabe disso. Rodrigo Pacheco falava aqui há pouco, nosso presidente, dizia e pedia a vocês que são investidores, acreditem na reforma tributária, a defendam, porque a gente escuta muito, eu sei, eu compreendo, tenho sido uma das vozes mais ativas na defesa do setor produtivo no Congresso Nacional, autor da lei da desoneração da folha de pagamento, do Estatuto da Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias, mas a reforma tributária, ela gera esse receio em quem é investidor, em quem é empreendedor no Brasil. Mas, diante de tantas divergências, temos uma convergência. Uma convergência que ninguém pode negar. O atual modelo está esgotado. O atual modelo é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga nas últimas posições no ranking Doing Business, como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. E mesmo assim,
Quem é empreendedor é herói da resistência e consegue, nesse caos tributário, nesse manicômio das leis fiscais brasileiras, sobreviver. E quando sobrevive, mudar não é fácil. Então, a reforma tributária, para um olhar internacional, ela vai trazer ao Brasil um modelo mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz. Essa é uma primeira missão que tem que ficar clara, presidente, e o Congresso Nacional tem procurado o olhar da reforma tributária para facilitar a vida de quem produz. Reforma tributária não pode e não deve ser feita para resolver a vida dos governos. Não é assim que irá funcionar. Não é assim que nós haveremos de poder trazer previsibilidade e segurança jurídica, porque são duas palavras-chave em quem quer investir no Brasil. Previsibilidade e segurança jurídica. É preciso saber a regra do jogo. Sabendo a regra do jogo, eu que sou empreendedor, vou procurar me adaptar. Vou procurar os caminhos para poder avançar. Eu conversava durante a reforma tributária com grandes empresas do Brasil que têm também mercados fora. E dizia, Efraim, o México, por exemplo, no México, que nós temos um volume de negócio parecido com o que temos no Brasil, o nosso gabinete, o nosso escritório contábil tem 20 membros, tem 20 funcionários. No Brasil, nós temos 200. Isso é o custo Brasil. É aí onde realmente você inibe, né, o bom ambiente de negócio para quem quer chegar ao país. Então, dentro dessa discussão de previsibilidade e segurança jurídica, o Congresso Nacional consegue entregar esse modelo que é muito mais viável, compreensível. E, olha, não tem nenhuma jabuticaba tupiniquim nisso. Não, o Brasil está... Não, nós fomos buscar nas melhores práticas internacionais, nas economias desenvolvidas da OCDE, o que funciona, que é o IVA. Claro que no Brasil, até para copiar dá trabalho, né? Então, fizemos um IVA dual para atender 3 níveis de federação, mas é IVA. É IVA com seus conceitos, com suas propriedades e que vai fazer o Brasil avançar para esse segundo passo. Quando eu digo que a reforma tributária não pode ser feita para resolver a vida dos governos, e aqui nós temos 3 governadores presentes, falo do nível estadual, municipal e do nacional, é porque também é preciso ter uma outra compreensão que o Brasil precisa visualizar, e não é um problema desse governo, mas de vários governos que se sucederam. Equilíbrio fiscal, que é a palavra da moda, ele não se faz apenas pelo lado da receita, arrecadar, arrecadar, arrecadar mais. Equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, e talvez seja esse o nosso maior desafio, qualificar o gasto público, reduzir custos, diminuir despesas, para que não se deposite sobre o ombro de quem empreende, de quem paga imposto, um peso de carga tributária que já não é mais suportada. Tem que ter a trava. Não adianta o governo também vir com a percepção de que a cada gesto que vai ser feito na reforma tributária, porque tem decisões que são estratégicas do ponto de vista político, querer aumentar o IVA para o Brasil sair com o maior IVA do mundo. É inconcebível. Não se pode permitir, e o Senado acredita que não fará isso, presidente Pacheco, que a gente consiga ter uma reforma tributária que entregue o maior IVA do mundo. Mas, para isso, é preciso que o governo se adeque. Se o número mágico é 26,5, que é mais ou menos o que está na compreensão de todo mundo, não é o IVA que tem que aumentar para atender os interesses do governo. É o governo que tem que se adequar ao orçamento que está disponível para poder cortar aquilo que é supérfluo e ficar com o essencial. Não é jogar nas costas da sociedade a resposta para poder realizar seus planos e seus projetos de governo. Se a trava é 26,5, é 26,5, mesmo que a gente tenha que fazer gestos. A cesta básica nacional, por exemplo, foi um dos temas mais debatidos. O presidente da UNEX está aqui presente, João Galassi, a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, mas é preciso avançar mais, é preciso dialogar com o pobre, com o humilde, tá certo, que vai pagar mais por um produto que hoje ele já não paga, limpeza, higiene, são produtos que estão fora da cesta básica nacional e que adequam a vida real,
A reforma tributária tem que dialogar com a vida real da sociedade. Nós estamos falando de pequenos, médios, grandes empreendedores, pais e mães de família. Não dá para pensar a reforma tributária como uma equação matemática na mesa do senhor ministro da Fazenda ou do seu secretário de reforma tributária. A vida real, ela cobra a fatura. E o Congresso Nacional não pode olhar para a reforma tributária como uma equação matemática para atender os interesses do governo. Outros temas, o tempo já vai se esgotando, dentro dessa linha de atração de investimentos internacionais, foi muito falado aqui. E o Congresso Nacional está com sua agenda, se Deus permitir até que a COP, inclusive desse ano, se realize, a votação da regulamentação do mercado de carbono. Efraim, mas, inclusive foi um tema de discussão ontem aqui em Conversas Paralelas, Efraim, mas a Europa, ela olha para o mercado de carbono só com a tese da redução das emissões e a mitigação. A floresta em pé, que é o grande ativo brasileiro, eles não olham. E aonde é que está escrito que nós temos que estar submissos a esse olhar e essa vontade? Um tema como esse, o Brasil tem que liderar um processo de transformação de uma nova visão global, preservar a floresta em pé. Aqui não tem, aqui eles já cortaram, já derrubaram, por isso que não é visto, por isso que não é valorizado. O Brasil não pode se submeter a esse olhar e a essa visão equivocada. Segundo tema, também fruto aqui de conversas, temas como devedor quanto mais. O Brasil tem que avançar nessa legislação para punir de forma mais rigorosa quem faz do seu negócio a concorrência desleal. A regra do jogo, eu falei aqui, a regra do jogo sendo conhecida, o empreendedor brasileiro vai à frente. Nesse sistema brasileiro, o sistema brasileiro é tão confuso que até o simples é complexo. Então, nós temos realmente que fazer essa mudança para um modelo mais simples, menos burocrático, e que para facilitar a vida de quem produz, presidente Michel Temer. Às vezes é também da nossa cultura, e é natural, não só no Brasil, mas em outros cantos, jogar pedras, né, no parlamento, jogar pedras na política. Mas a política tem feito a sua parte. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, autonomia do Banco Central, lei da liberdade econômica, marco legal do saneamento, marco legal do gás. A memória curta às vezes atrapalha, mas é sempre bom olhar para trás para saber aonde queremos chegar. Encerrado o tempo, agradeço a oportunidade e dizer que o Brasil tem todas as condições para ser esse destino premium dos investidores internacionais, para poder participar do reerguimento de uma das economias emergentes que mais cresce e crescerá no mundo. O Parlamento fará a sua parte, aqui ao lado do senador Everton, do presidente Rodrigo Pacheco, do deputado Fernando Monteiro, que representa a Câmara. Contem com o nosso compromisso. Muito obrigado. Obrigado ao senador Efraim Filho. Nós vamos agora para o último expositor deste painel, presidente da República do Brasil de 2016 a 2018, Michel Temer. Bem, meus amigos, eu quero, por meio do presidente Rodrigo Pacheco, saudar a todos os amigos parlamentares. Por meio do João Dória, saudar a todos os amigos empresários. Por meio da senhora Isabela, saudar as senhoras presentes. Cumprimentar, naturalmente, os governadores Ibanez, Riedel, Mauro Mendes, e dizer que, muito rapidamente, eu vou tratar aqui de uns temas mais ou menos supostamente polêmicos, mas que são de uma singeleza extraordinária. E o faço precisamente para revelar a atratividade que nós, do Brasil, temos para os negócios estrangeiros. Eu digo isso porque, em várias oportunidades, quando faço conferências no Brasil, no exterior, eu recebo sempre preocupações do tipo seguinte: mas lá não há muita segurança jurídica, não há segurança social, há conflitos entre poderes, há questão indígena, a questão da briga entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. E eu quero dizer muito rapidamente estes 4 pontos. O primeiro deles, quando eu tenho oportunidade, eu digo: olha aqui, nós temos no Brasil, Carlos Marques, nós temos no Brasil uma Constituição muito bem realizada, porque ela conseguiu amalgamar
os princípios sociais com os princípios liberais. Com os princípios liberais, vocês pegam o princípio da propriedade, a proteção à propriedade, a livre iniciativa, os direitos individuais, lá no artigo 5º, são 79 incisos, portanto, direitos tidos como liberais. Os direitos sociais estão elencados no texto constitucional, basta pegar lá o artigo 6º, 7º, cujo capítulo se inicia com o título dos direitos sociais. O direito à saúde, o direito à segurança, o direito à educação, são direitos de natureza social. Portanto, nós conseguimos compatibilizar ambos estes sistemas e daí uma certa longevidade da nossa Constituição Federal, que já fez 36 anos, não é verdade? Eu digo isso para dizer que quando você tem uma Constituição, você sabe como agir. Se aplicá-la efetivamente, as pessoas terão a chamada segurança jurídica, que não é algo desapegado do sistema normativo, mas, ao contrário, é o seu cumprimento que revela a segurança jurídica de que decorre a segurança social, a segurança contratual, a segurança empresarial. E, portanto, ao dizer isso, eu trato do tema dessa velha questão, não é? Se o STF está invadindo competências, se o Judiciário está invadindo competências ou não. Interessante, eu costumo sustentar, em defesa do Judiciário brasileiro, a tese de que a nossa Constituição é muito detalhista, pormenorizada. Ou seja, toda e qualquer matéria que outrora ficava no nível da legislação infraconstitucional passou a ser constitucionalizada. E constitucionalizada que é, evidentemente, quando há um conflito, o conflito é levado ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, eu devo dizer, acrescento nesta minha fala, que é interessante, no passado, nas constituições anteriores, Efraim, nós tínhamos apenas a ação direta de declaração de inconstitucionalidade. Agora nós temos, além desta, a ação direta de constitucionalidade, a ação de descumprimento de preceito fundamental, que significa agressão a um dos princípios da Constituição Federal, e até mesmo a chamada ação direta de controle da inconstitucionalidade. Ou seja, quando o Executivo ou o Legislativo tardam em editar determinadas normas que podem trazer, se vier a legislação integrativa, benefícios aos indivíduos, você tem essa ação. Portanto, 4 ações, além do que você tem o mandado de injunção, que é entregue a cada qual dos brasileiros para dizer, olha, se regulamentar esta norma aqui, eu tenho direito tal e qual, portanto, eu vou ao Supremo Tribunal Federal para declarar a omissão. Com isto eu quero significar que não há esta história de que o Judiciário legisla ou o Judiciário trata demais dos mais variados temas. Trata porque é provocado. A jurisdição é inerte, mas quando provocado, necessariamente tem que dar uma solução. E aqui eu entro também no tópico muito rapidamente, e estou falando aqui rapidamente para não passar do tempo, né? Mas no tópico do legislativo. Os senhores todos sabem que a lei é o primeiro comando normativo infraconstitucional, não é? Nós temos o executivo, que chama-se executivo, porque executa o disposto na vontade popular, representada pela lei. Nós temos o judiciário, que jurisdiciona ou diz, ou seja, diz qual é o direito aplicável a uma controvérsia com fundamento na lei, que é o primeiro ato normativo decorrente do texto constitucional. E muitas vezes eu vejo, mas há conflito entre o legislativo e o judiciário, no particular o Supremo Tribunal Federal. Eu digo, interessante, é uma solução singelíssima, porque se eu estou dizendo que a lei é o primeiro ato normativo infraconstitucional, evidentemente, quando vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que num dado momento os representantes do povo verificam que a solução dada talvez não seja a mais conveniente para aquele momento histórico, para aquele instante social, o que é que o Legislativo pode fazer? Ele pode legislar, e ao legislar, seja por emenda constitucional, ou seja por lei ordinária ou complementar, que seja, ele inova a ordem jurídica, ou seja, quando se deu aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, ela permanece intacta, porque ela se deu em função de um determinado panorama normativo. Mas isso não significa que o Legislativo não possa modificar ao depois este sistema normativo, mediante uma nova lei, mediante uma nova emenda constitucional. Digo eu, é claro que isto poderá ser submetido novamente ao Supremo Tribunal Federal. A nova lei, a nova emenda, se será ou não constitucional, mas não significa uma diminuição
das atividades do Legislativo, que, reitero, é o primeiro comando normativo fundamental para o nosso país, particularmente num Estado chamado democrático de direito. Se me permite até, interessante, eu vejo que certos temas, né, eles ganham uma conotação ideológica. O tema dos indígenas, por exemplo, ganhou uma significação ideológica no nosso país, quando nós devemos tratá-lo com os termos da Constituição, com dignidade, como merece, mas nos termos da Constituição Federal. O meio ambiente, que é uma coisa fundamental para o país, e aqui tantas e tantas vezes se mencionou muito adequadamente a defesa do meio ambiente, nós temos que promovê-la, mas ela não pode virar um tema ideológico. Ela deve ser um tema de todos os partidos, de todos os brasileiros, de todos os cidadãos. E quando eu verifico essa questão interessante do João Dória, quando eu verifico essa questão do chamado marco temporal, interessante, eu vou à Constituição, por vício profissional, naturalmente, né? E vejo, você tem uma disposição transitória. Transitória é aquela que transita, que passa, que fenece, que perde eficácia jurídica quando o evento jurídico nela previsto se estabelece. Então, o que se estabeleceu em matéria demarcatória das terras indígenas transitoriamente, portanto, por meio de um dispositivo que, ao longo do tempo, se aplicado, perderia eficácia. Demarcou-se as terras, ou demarcaram-se as terras indígenas, em 5 de outubro de 1988. Agora, nós temos também, nesse particular, uma disposição permanente, do artigo 231 da Constituição Federal, que estabelece a possibilidade de novos aldeamentos indígenas, ou seja, de novas demarcações. Só que, diferentemente, penso eu, daquele instante da disposição transitória, em que a demarcação era feita única e simplesmente sem nenhuma consequência, o fato é que se hoje o governo federal quiser, hoje no meu governo, em todo e qualquer governo, né, quiser demarcar uma terra indígena, porque na origem se verificou essa circunstância, há que haver uma indenização, porque a este sistema se estabelece, se invoca o princípio da propriedade. Eu tenho a minha propriedade há 30, 40 anos. De repente eu vejo que houve a demarcação de uma terra indígena. Qual é a consequência? A consequência é eu ser indenizado em face do princípio liberal da propriedade. Se não for assim, meus amigos, minhas amigas, nós teríamos que pegar o Brasil todo e considerar como terra indígena. Então, estas soluções tão singelas, me parece, tão óbvias, eu até me constranjo um pouco de mencioná-las em todos os instantes, mas sou obrigado a fazê-lo, porque eu vejo que hoje, mais do que nunca, as obviedades são esquecidas. E muitas vezes se procuram terrenos pantanosos para dar soluções jurídicas ou políticas, quando a singeleza, não é? E eu estou, pelo menos nestas brevíssimas palavras, estou usando a maior simplicidade possível. Essas questões são praticamente irresolvíveis, não há razão para nenhum conflito. Eu digo isto para atrair o capital estrangeiro, porque no instante em que aqui fora nós dissermos, olha aqui, o Brasil tem segurança jurídica, o Brasil tem as instituições funcionando, o Brasil tem a democracia plena, nós estabelecemos um Estado democrático e até enfatizamos, Estado democrático de direito. Digo eu, por exemplo, a oposição é fundamental na democracia, porque a democracia, nos termos jurídico-constitucionais, ela visa ajudar a governar, porque ela contesta, fiscaliza, contradita, contraria, fiscaliza, denuncia, não é? Para evitar o poder absoluto. Esses temas podem ser levados adiante e eu tomo a liberdade de trazê-los muito singelamente. É claro que isso comportaria uma grande palestra, mas eu trago aqui singelamente essas ideias para dizer aos investidores de Londres, do Reino Unido e da Europa, invistam no Brasil e nós temos segurança jurídica. Obrigado, presidente. Carlos Marques e Flávia, nós teremos um tempo aqui para debate. Opa, vai estar ali na tela. Eu queria aproveitar, como sobrou um tempo para a gente conseguir fazer um debate, para que vocês aqui possam dirigir perguntas. Então, se alguém quiser dirigir alguma pergunta a qualquer um dos expositores, basta levantar a mão.
a Nayane, a nossa equipe, vai levar o microfone para vocês e vocês podem direcionar as perguntas. Só queria dar essa incentivada a vocês, aproveitando que a gente tem 14 minutos de debate, e passo, Marcos, para você conduzir com a Flávia, intercalando, quando possível, com as perguntas do público. Perfeito, Johnny. Eu vou encaminhar uma primeira pergunta. Todos aqueles que queiram, como disse o Johnny, fazer perguntas, basta levantar a mão e a gente, a seguir, já vai levar o microfone a vocês. Eu queria direcionar uma pergunta ao senhor Stephen, CEO da Make UK. Senhor Stephen, o nosso senador Efraim tratou aqui em relação aos impostos no Brasil e como está a reforma tributária. Eu gostaria que o senhor colocasse aqui para a nossa plateia um pouco da política de impostos aos investimentos estrangeiros que hoje está funcionando dentro da região da UK, do país, da Inglaterra, e também linhas de financiamento e créditos interessantes para investidores brasileiros na Inglaterra. Sure, thank you. So, first of all, Primeiro, nós vimos as mudanças da maneira como nós vemos do investimento estrangeiro direto. O que estamos vendo é o estabelecimento de um ministério responsável por esses investimentos que nós não tínhamos e um serviço para aqueles que querem investir. E supondo que eles estejam dentro das áreas prioritárias que estão sendo estabelecidas na estratégia industrial, eles podem curar esses processos, aonde você traz o investidor, você demonstra as partes do país que necessitam de investimento, você fala sobre os subsídios que ali existem para o desenvolvimento e também uma oportunidade de ter algo mais específico, quantos empregos você vai trazer, será que é uma área do país que precisa de mais investimento e crescimento? Então, não há uma política em si, mas é um serviço mais personalizado, digamos. E agora nós vamos ter um ministro específico que está buscando esse investimento. Fazíamos isso no passado, foi muito exitoso, paramos e agora voltamos. É como, eu diria, um pouco o modelo britânico. É assim que nós vamos fazer no futuro. É um modelo interessante de analisar, para assegurar que existe um ponto de contato no governo que possa trazer e articular as áreas de governo para que esse investimento possa acontecer. É um ponto em que todos possam entrar para esse investimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Fiona. O Brasil ele tem uma boa posição em termos de matriz energética, tem uma estrutura regulatória também boa do sistema financeiro, além de segurança jurídica, como disse o presidente Temer, entre outros fatores que ajudam a alimentar o fluxo de investimento estrangeiro para o país. Na outra ponta, o que preocupa? Eu queria perguntar, né, qual aspecto hoje tem um potencial para afetar a reputação do país e afastar o investimento estrangeiro? Eu acredito que nós falamos sobre a percepção do Brasil como mercado difícil, principalmente para a entrada do mercado e para encontrar parceiros em potencial e conseguir lidar com a burocracia brasileira. Essa é a percepção entre os investidores britânicos. Como nós já ouvimos, principalmente pelo presidente Temer, essas percepções não são baseadas necessariamente na realidade. Há segurança jurídica, tem uma Constituição. A empresa que eu aconselho, eles são investidores grandes no Brasil. Por que eles estão ali? Eu acredito que isso tem a ver com aquilo que o Stephen disse. As autoridades locais ajudaram muito em como encontrar esse caminho. Segurar as mãos quando o investidor tem interesse num país. Fazer com que o investidor se sinta acolhido
E também o pós-cuidado. Nós sempre queremos atrair o investimento imediato para fazer o acordo, mas depois o apoio, o suporte a nível estadual e federal para facilitar que o investidor possa crescer os seus negócios, criar empregos, trabalhar com as comunidades locais, para que isso se torne um ganho-ganho para todos. Então, eu ouvirei a sua pergunta. Em vez de pensar quais são as barreiras, eu estou pensando como superá-las e trabalhar em parceria para que seja mais fácil para todos. Obrigado, senhora Cláudia. Temos agora uma pergunta aqui de nossa plateia, do Breno Silva, presidente do nosso Lead UK. Por favor, Breno, com você a palavra. Tá, obrigado, Carlos. Bom, como está falando de atratividade para o Brasil, eu vou direcionar uma pergunta para quem não é brasileiro, porque os brasileiros já falaram muito bem do nosso país. Vou direcionar para a Fiona Cláudia, se possível, com um comentário do Stephen, porque o Stephen citou sobre o fato de que o Brasil deveria focar, junto com o Reino Unido, nessa nova economia, né, em soluções para a nova economia, que seria um grande fator de desenvolvimento das relações entre o Brasil e o Reino Unido. Eu concordo, acho que esse é o caminho mesmo. Entretanto, um dos itens dessa nova economia, que é muito importante para a economia brasileira, eu vejo no futuro, é a questão que o senador Efraim Filho trouxe sobre o crédito de carbono. E nós tivemos uma longa conversa sobre isso. O Brasil enxerga o crédito de carbono de uma forma diferente, que o mercado comprador, que nesse ponto é o Reino Unido, a Europa, é o mercado comprador-consumidor desse crédito de carbono. Há uma forma de convergir o entendimento entre o que o Brasil enxerga de adicionalidade e o que a Europa enxerga de adicionalidade, principalmente o Reino Unido, e como fazer isso, qual a sua visão otimista ou não sobre esse tipo de convergência entre a maneira como o Brasil se posiciona com seus créditos de carbono, está regulando o mercado, e a maneira como o mercado comprador enxerga hoje. Obrigado. Eu não conheço muitos detalhes do mercado de carbono, nem represento o governo britânico no momento, mas olhando de maneira independente, esse tem que ser o caminho. E uma das principais questões em relação ao Acordo de Paris e as negociações na COP26 e o que foi desenvolvido desde lá, é o que se chama de artigo 6, como criar esse ambiente para o mercado de carbono. Há muitas filosofias e argumentos sobre quais são os detalhes para progredir. Mas, em termos de fazer com que lidar com as desigualdades e desequilíbrios mundiais entre as nações muito produtoras do carbono e aquelas que podem ajudar na descarbonização, a oportunidade de mercado é muito importante nesse sentido. Isso tem que ser feito de maneira equitativa. Há organizações, eu conheço a Environmental Fairness Foundation, que faz muito trabalho para saber como fazer de maneira que seja ganho-ganho para ambos os lados. Ainda estamos longe de resolver os detalhes e é muito complexo, mas acredito que se juntar e começar a conversar é o que tem de mais importante. Essa oportunidade da COP30 é uma maneira que o Brasil demonstra liderança e pode ser um exemplo do trabalho ambiental que vem sendo feito e criar oportunidades para a nova economia, destravando esses fatores que nem os mercados de carbono. Stephen, só alguns comentários. É uma área muito interessante, a área de mitigação, créditos de carbono estão passando por um escrutínio, estamos vendo a verificação e assegurando a qualidade desses créditos de carbono. Mas, ao longo prazo, a redução do carbono é o objetivo. Então, olhando as estratégias do governo, primeiro, vamos ver o primeiro passo na Europa, com o mecanismo de ajuste de carbono que entra em 2026,
alguns créditos de carbono são permitidos como mitigação e outros não. Esse é o primeiro teste de verificação para assegurar que a qualidade esteja boa. Então, o Brasil tem que garantir essa tendência, mas a longo prazo tem a ver com redução, eliminação. Não podemos pensar em ter uma economia a longo prazo só em créditos de carbono, mas também pensar na parte da redução. E na visão de 10 anos da estratégia industrial britânica, isso tem a ver com eliminação e não mitigação. Outro ponto é que nós precisamos relatar a cadeia de valores completa em termos de emissões de carbono. No programa de relatórios, isso se torna um requerimento jurídico cada ano cada vez mais rigoroso. E com essa progressão, isso vai ter um impacto na qualidade do crédito de carbono em seus mercados, e eles já estão respondendo. E também o objetivo principal de eliminar a produção de carbono, em primeiro lugar. É do co-chairman do LIDE, o ex-governador João Dória, por favor. Obrigado, Marx. Stephen, I have a question to you, but I will ask in Portuguese. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu vou fazer em português. Sobre energia limpa e especificamente sobre offshore, energia limpa através de painéis eólicos offshore. O senhor mencionou também a dificuldade no Brasil para a implantação deste tipo de tecnologia. Por quê? Quais são essas dificuldades que o senhor menciona? Lembrando que o Brasil tem na sua costa atlântica um volume, especialmente na região nordeste do país, um volume de vento considerável. Tanto é que o onshore já funciona muitíssimo bem, gerando energia, gerando emprego e gerando renda para a região nordeste, que vende o excedente de energia para a região sudeste, principalmente a região sudeste do país. Quais são essas dificuldades? Okay, Muito boa pergunta. No Reino Unido, 26% da nossa matriz é eólica e 40% gás e mais ou menos 8% energia nuclear. Então, nós aumentamos muito em termos da eólica. Então, os desafios vêm dos nossos. Elas são máquinas muito grandes, as eólicas, e nós estamos desenvolvendo novas tecnologias para utilizar robótica para manutenção, para gerar novos materiais para as pás em si. Nós temos pás sendo produzidas de 170 metros. E também em relação à tecnologia, isso traz desafios, elas têm que ser cada vez mais eficientes. Isso quer dizer que parte da propriedade intelectual, a inovação, tem que acontecer localmente. Então, uma parceria seria a parceria de inovação deve acontecer na geração de eólica. E depois dos desafios pelos quais nós passamos, ter uma abordagem holística é difícil, escalar a geração sem escalar a rede elétrica também. Às vezes, nós não temos essa sintonia, onde nós não temos a capacidade da rede para utilizar a energia produzida. E eu acho que o Brasil tem uma vantagem, é que o vento não vem o tempo todo. E a ideia é como armazenar o vento. E nós temos várias ideias de esquemas de baterias ou hidráulicos sobre a armazenagem do vento para ter um backup. Estamos aprendendo, como vocês sabem. Nós temos o maior uso de eólicas no mundo, mas com cada vez maior uso, há muitas faces disso, onde nós não trabalhamos em muitos países. Eu acho que o Brasil seria uma grande oportunidade para a cooperação. Microphone, please, for João Dória. Não vale perguntar se ele tem a tecnologia de estocar vento, né? Não se preocupe.
esse tipo de estocagem, sobre isso eu não I don't talk about this sort of a storage. Mais oportunidade para esse tipo de energia limpa. Eu queria convidar alguns homens de negócios brasileiros. Se nós temos essa oportunidade, por que não utilizamos? Eu acredito que é uma oportunidade, com certeza. Eu quero convidar... Nesta área, circunstancialmente, de energia limpa, que aproveitem a oportunidade para dialogar com o Stephen, porque se há uma coisa que o Brasil tem, é sol, tempo bom e vento, sobretudo na região Nordeste. Então, é uma excelente oportunidade. Não há razão de não se aproveitar isso. Inclusive, o Brasil tem até uma outra vantagem, Stephen, em relação ao seu país, que nós temos uma agência reguladora nacional. Ela não é regional, ela é nacional. E o êxito das empresas que operam são empresas multinacionais. Eu queria dizer que, para isso, como qualquer outra atividade, não podemos e não devemos ter xenofobismo. Só vale se for brasileiro. Isso não existe, isso é coisa do passado. Nós temos que administrar com quem pode e com quem deseja investir. Então, convido algum empresário, Rubens Ometo, por exemplo, e Tércio Borleng, que aproveite para dialogar, porque essa é uma extraordinária oportunidade de investimento na região Nordeste do país, uma das regiões que mais precisa de investimentos, emprego e geração de renda. Muito obrigado, Steve. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you. Obrigado, João, muito bem colocado. Eu vou passar agora a palavra ao Gui Silva, da Tagus Capital, para a sua pergunta, por favor. Por favor, o Gui Silva. Onde está? Está ali do lado. Estão levando o microfone. Olá, obrigado. Bom, parabéns pelo painel. Aliás, parabéns pelo evento. Dória, filho também pelo Breno, excelente painel. A minha pergunta é bastante prática, na verdade. Eu gostaria, se você me permite, no seu tempo, fazer duas perguntas. Uma para embaixadora Fiona. Fiona, thank you very much for your presentation. Muito obrigado pela sua apresentação. Michel Temer. Fiona, you are the ambassador. Fiona, você foi a embaixadora na COP26 para a América Latina e o Caribe, tendo tido esse papel importante, trabalhando com missões no dia a dia. Que dica você daria para o Brasil, para alguém na sua posição, tentando preparar para a COP30, falando com o Reino Unido, falando com a Europa? Se você pudesse voltar e basear na sua experiência, o que você teria feito diferente? Quais dicas você poderia oferecer para que o Brasil tivesse sucesso? Porque o mundo todo estará olhando para o Brasil, então eu teria muito interesse em ouvir as suas dicas. Bom, brasileiro, moro aqui fora há muitos anos. Estou no fundo de investimento, eu sempre estou levantando a bandeira do Brasil, tentando não ser muito bias, sempre possível. E sempre tem essa discussão de, realmente, do que tem a favor do Brasil. A parte, não só de commodities, a estabilidade internacional, questão de guerra, segurança jurídica, uma Constituição sólida, como o senhor comentou, uma oportunidade incrível de perspectiva de crescimento, presidência do G20, tem muita coisa a nosso favor. A minha pergunta é, do seu lado, o que você acha que poderia dar errado? E, desculpa a pergunta um pouco aberta, e na sua opinião, quais seriam os riscos, ou talvez fraquezas, para o sucesso do Brasil? Porque é um dos debates que a gente tem com os investidores aqui, porque toda vez que eu vou conversando, tem essa pergunta, então tá bom, se está tudo também, o que será que pode dar errado? Eu gostaria do lado político, se pudesse comentar. Obrigado. Sim, obrigado. Tá ótimo, obrigado. Eu posso repetir aqui, João, é o Gui Silva, da Tagus Capital, já foi citado, mas... Eu moro aqui, sim. Eu moro aqui em Oxford, sou parte de um fundo de investimento, nós investimos em empresas, algumas até do Brasil, normalmente em novas tecnologias, estamos investindo, não posso dar nome, mas investindo em algumas empresas, não quero fazer muito marketing, ligado também com a parte de Open Banking, a parte de fintech no Brasil. Nós olhamos parte de tecnologia de AI,
quantum computing, novas tecnologias muito ligadas à Universidade de Oxford, Cambridge. Já estou fora do Brasil há 20 anos, mas sou parte daqui. Obrigado. Muito bem, então, senhora Fiona, por favor. Yeah, that's a very, very good question, and I guess my comments are focused on time. There isn't enough time from now until COP30 for when it takes place, and there isn't enough time E não há tempo para o mundo lidar com a crise climática para mitigar os piores impactos, e já estamos tendo problemas com isso. O que aprendemos? Vimos com a pandemia uma tragédia para o mundo, quer dizer que a COP teve que atrasar um ano, e para a nossa presidência nos ajudou. Então, o tempo para definir estratégias, as maiores, a agenda, o trabalho, o que está acontecendo agora na COP29, são as prioridades. Os olhos do mundo estão no Brasil, essa é muito importante, a COP30, para guiar com a urgência, trazer as pessoas à mesa, não só para falar, mas para focar nas ações práticas. A logística da organização, tivemos 45 mil pessoas em Baku, 45 mil pessoas, agora tivemos o dobro, e fazer com que essas pessoas possam ter lugar para dormir e comer também é um problema de logística. Mas não é só sobre as negociações dos especialistas que estão no centro da COP, apesar de ser essencial, mas é o trabalho mais amplo, e o que nós fizemos era incorporar a COP no mundo real. Tem a ver com as negociações entre governos, mas também sobre o envolvimento das empresas, da sociedade civil. Porque, no final das contas, é sobre a vida das pessoas, as pessoas e o futuro do nosso mundo. Muito obrigada. Também foi dirigida uma pergunta ao senhor, Michel? Pois não. Olha, eu acho que pode dar certo, que pode dar errado. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer no governo é saber que não adianta arrecadar muito se você gasta muito. Mesmo que você arrecade bastante, você tem que ter um teto para os gastos públicos. Não foi sem razão que logo no início do meu governo nós estabelecemos com a área econômica, né, um teto para os gastos públicos. Porque é interessante, a economia não se resolve num passe de mágica. Você precisa tomar uma série de medidas para obter a redução dos juros da taxa Selic, para obter a queda da inflação. E mais ainda, você precisa ter um projeto. Você sabe que você indicar ao povo, portanto ao seu eleitorado, qual é o seu objetivo, quais são os pontos centrais que você tem no seu governo, é fundamental, porque você dá estabilidade, você dá às pessoas que querem investir ou às pessoas que querem se empregar, elas ficam sabendo qual é o seu projeto. Você sabe, coincidentemente, no meu caso, eu tinha um trabalho da Fundação Ulisses Guimarães, que era chamada Ponte para o Futuro, mas ainda quando eu era vice-presidente. Depois, houve o que houve e eu cheguei com esse projeto que permitiu reformas, a meu modo de ver, fundamentais para o país, a começar pelo teto, mas passando pela reforma trabalhista, pela Previdência, pela lei das estatais, não é? E este conjunto que permitiu uma redução sensível da inflação e, de igual maneira, dos juros. Então, é importante que as pessoas saibam o que o governo X pretende fazer nos seus 4, ou que seja, nos seus 8 anos. Eu recordo que Juscelino Kubitschek tinha um projeto, vocês se lembram, quer dizer, uma boa parte daqui se lembra, do chamado Plano de Metas. As pessoas sabiam o que iria acontecer, porque este planejamento, aqui está o ministro do Planejamento, esse planejamento permite que você saiba para onde direcionar adequadamente as verbas que recebe. E o outro ponto é você ter uma unidade governamental. Especialmente no presidencialismo, você precisa ter uma harmonia ministerial extraordinária. Se você tem ministérios que são contestados uns pelos outros, você tumultua e gera
insegurança. Eu acho que são coisas que, se levadas adiante, podem ajudar a dar certo, né? Eu acho que no meu governo eu tentei fazer isso, houve erros, naturalmente, mas houve acertos pautados por essa ideia. Então, esses pontos são 4 pontos, 5 pontos cardeais que me parecem que podem levar a bom termo um governo federal, né? E, ademais disso, uma última palavra, eu repito isso com muita frequência. No meu governo nós tínhamos cerca de 15 partidos que apoiavam o governo, mas muitas vezes eu mandava um projeto para lá e metade do partido votava a favor, metade votava contra. Ou seja, uma instabilidade político-partidária extraordinária. Portanto, você precisa também ter um sistema político-partidário que assegure que os partidos votam com coesão, votam integralmente. Se são da situação, votam com a situação; se são da oposição, e os temas não são apenas de governo, são de Estado, votam, são mais de governo do que de Estado, votam contrariamente. Acho que isto é que poderia ajudar qualquer governo a dar certo. Muito obrigado, presidente Temer. Vou passar a palavra aqui ao Marcelo Itagiba, da PIB Excellent, para a sua pergunta. Marcos, só lembrando que essa vai ser a nossa última pergunta. Exato. A gente vai para o encerramento. Exato. Aqui, eu vou levar o microfone para o Marcelo aqui, por favor. Obrigado, Marcelo Itagiba, advogado, consultor da Paper Excellence. Queria fazer minha pergunta ao presidente Temer. Nós vivemos num mundo globalizado, onde o capital estrangeiro não especulativo e não volátil não recebe, muitas vezes, uma segurança legislativa ou jurídica. Há, no momento, uma questão de suma importância nos tribunais brasileiros, que é uma questão onde tem que ser feita uma diferenciação, ao que me parece, eu gostaria de saber da sua opinião, entre aquele que compra a terra especulativamente como pessoa ou aquele que compra uma indústria que detém terras porque está fazendo investimento no país. Me parece que não está sendo observada essa diferença por parte de certos setores do governo brasileiro. Então, gostaria da sua opinião como constitucionalista a respeito dessa diferenciação. Eu percebo, em primeiro lugar, que essa pergunta é de uma atualidade extraordinária, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que é interessante, eu falei da Constituição há pouco, né? Mas eu acho que aqui no Brasil nós prestamos pouquíssima obediência ao texto constitucional. Nós costumamos homenagear a lei ordinária, costumamos homenagear o decreto presidencial, costumamos ressaltar a portaria, que na origem é a ordem do porteiro, mas é o que muitas e muitas vezes se obedece, né? E eu percebo nesse tema, interessante, falo disso porque há tempos atrás, ainda no governo Fernando Henrique, ele propôs uma emenda constitucional que modificou a Constituição de 88, dizendo que era empresa de capital nacional aquela que, embora constituída por capitais estrangeiros e dirigida por estrangeiros, mas se constituída debaixo das leis nacionais, seria uma empresa de capital nacional. Depois, você sabe, você foi meu colega deputado, não é? Você sabe que ao longo do tempo houve pareceres referentemente a essa questão da aquisição de terras, né? E eu acho que isto é preciso tomar um cuidado extraordinário, porque em face da globalização, né, essas questões de restrição extraordinária ao capital estrangeiro não permite o desenvolvimento do país aqui. Ontem ainda me davam o exemplo da Indonésia e da Singapura, que abriu as portas para o capital estrangeiro e, num prazo de menos de 40 anos, teve um desenvolvimento extraordinário, né? Acho que nessa coisa da terra estrangeira, como disse há pouco o presidente Rodrigo Pacheco, é claro que há limitações. Você tem limitações de fronteiras, você tem limitação de tamanho, não é? Portanto, você deve levar em conta estas circunstâncias. E, nesse particular, aqui foi mencionado, já há um projeto aprovado do senador Irajá, como mencionou o presidente Rodrigo Pacheco. Agora, você dá um passo adiante. Você diz, uma coisa é comprar a terra, o físico, outra coisa é comprar as ações de uma empresa que, eventualmente, faça parcerias ou faça ajustamentos para determinadas áreas de terra, né? Acho que aqui é uma distinção jurídica fundamental. Para ser singelo, uma coisa é comprar fisicamente a terra,
outra coisa é você comprar uma ação de uma companhia, ou ações de uma companhia que eventualmente tenham terras. Aqui no Brasil, há hipóteses, e eu conheço, de companhia que tem como titular da terra estrangeira 0,5% do seu capital. E, entretanto, isso é considerado um equívoco jurídico, né? Quando alguém vai comprar as ações dessa companhia, se for empresa de capital nacional, como eu acabei de mencionar, já não pode, porque é capital estrangeiro. Isso é uma agressão, volto a dizer, ao texto constitucional, da emenda constitucional, que estabeleceu que é empresa de capital nacional. E uma agressão também ao sistema normativo em geral, que diz uma coisa é comprar ações de uma companhia e adquiri-las assim, e outra coisa é comprar fisicamente, concretamente, objetivamente, palpavelmente, terra física, né, estrangeira, brasileira. Bom, obrigado, presidente Temer. Bom, nós vamos então encerrando esse painel, já agradecendo a compreensão dos que virão no painel seguinte. Eu quero agradecer e muito a participação da Fiona Clauder, diretor executivo da Clauder Vista, o Diogo Oliveira, presidente da CNSEG, o Stephen Phipson, CEO da Make UK, e o senador Efraim Filho, qual eu peço uma salva de palmas. Claro, também ao nosso presidente Temer. O nosso presidente o convido a ficar no seu lugar para o próximo painel, a não ser que o senhor prefira sentar na mesa, como se sentir à vontade. Estou seguindo aqui o roteiro e fazer a troca para o nosso próximo painel, nosso último painel do dia.